Nunca vi e não haverá amor igual ao de Jeová. Entregou o seu filho amado pra morrer O futebol é um dos esportes mais importantes do mundo, mas em alguns momentos a paixão ultrapassa os limites e a violência entra em campo. Árbitros são responsáveis por manter a ordem dentro do jogo. Eles tomam decisões difíceis, mas muitas vezes em segundos. Porém, em alguns casos, essas decisões provocam reações extremas e violentas. Hoje você vai conhecer casos chocantes de árbitros que foram agredidos dentro e fora de campo, por jogadores, torcedores e até dirigentes. Prepare-se, porque algumas dessas histórias são realmente inacreditáveis. Andrés Escobar, no contexto de violência do futebol, ele foi agredido. Embora esse caso não envolva agressão direta entre o árbitro durante a partida, ele mostra como a violência do futebol pode chegar ao extremo, a níveis absurdos. Após a Copa do Mundo de 1994, o zagueiro colombiano Andrés Escobar marcou um gol contra, que ajudou a eliminar a Colômbia. Dias depois, ele foi assassinado em Medellín. Esse caso chocou o mundo e mostrou que o futebol pode gerar reações violentas e irracionais. Nós temos aqui um árbitro que foi atacado por um jogador durante o jogo, David Pratt. Um dos casos mais famosos de agressão de árbitros aconteceu na Escócia. Durante uma partida amadora, o árbitro David Pratt expulsou um jogador. O atleta não aceitou a decisão, deu um soco no rosto do árbitro, derrubou-o no gramado. O árbitro ficou inconsciente por alguns momentos. A punição foi extremamente pesada. O jogador foi suspenso por vários anos do futebol. Esse episódio gerou um enorme debate sobre segurança da arbitragem. Um árbitro que foi espancado por torcedores. Em alguns casos, os árbitros não são atacados apenas pelos jogadores, mas também pelos próprios torcedores. Em uma partida de divisões inferiores, já aconteceram invasões de campo em que torcedores correram atrás dos árbitros, empurraram, chutaram e até tentaram linchar o juiz. Mas muitos árbitros precisaram sair escoltados pela polícia para conseguir deixar o estádio. No futebol brasileiro, também já aconteceram episódios graves envolvendo árbitros. Em algumas partidas de campeonatos regionais ou divisões inferiores, decisões polêmicas geraram revolta. Jogadores partiram para cima do árbitro com empurrões, socos, perseguições dentro de campo. Essas situações mostram como a pressão no futebol pode ser transformada em violência física. Em um caso mais absurdo, um árbitro foi atacado por um dirigente de clube. Após a final da partida, revoltado com a arbitragem,
o dirigente invadiu o gramado e começou a discutir com o juiz. A discussão virou agressão física. Esse tipo de atitude é considerado gravíssima pelas federações. Em muitos casos, os responsáveis acabam suspensos por anos, proibidos de entrar em estádios ou até enfrentando processos na justiça. Afinal, por que alguns jogadores ou torcedores chegam a esse ponto? Alguns fatores podem contribuir. Pressão enorme, porque o futebol envolve dinheiro, paixão, rivalidade. Quando uma decisão parece injusta, algumas pessoas perdem o controle. Pode ser também falta de controle emocional. Alguns atletas ou torcedores não conseguem lidar com a frustração. Isso faz com que pequenas decisões se transformem em agressões graves. A falta de punição, em alguns casos, também pode contribuir. Quando punições não são severas o bastante, comportamentos violentos podem se repetir. As ações estão adotando punições mais rígidas. Hoje existem várias medidas para proteger os árbitros. A presença maior de seguranças, punições mais pesadas, o uso do VAR, campanhas contra a violência no esporte. O objetivo é deixar claro que a violência não faz parte do futebol. O árbitro é uma peça fundamental no futebol. Mesmo cometendo alguns erros, ele está ali para garantir que o jogo aconteça de forma justa. Casos de agressões mostram que ainda existe um grande desafio no esporte. Controlar a violência é respeitar as regras, porque no fim, o futebol deve ser lembrado pelos jogos, gols, jogadas incríveis e emoção, e não pela violência. O Cordeiro venceu, o Cordeiro venceu.